Tivemos um capítulo duplo para comemorar o 100º capítulo de Shumatsu no Valkyrie. E eu já estava com saudade desses capítulos duplos, sinceramente. E nesses spoilers, descobrimos mais sobre o poder do Loki, a habilidade do Simo, que não é ocular, e mais um poder suicida, sinceramente, que é um dos mais podres que eu já vi até agora, apesar de fazer algum sentido com o personagem. E o capítulo 100, chamado Círculo do Mundo, começa com os clones do Loki avançando assim como antes, e o Heimdall finalmente declarando que a batalha começou oficialmente. E como já sabíamos, aqueles clones são meras ilusões que foram criadas pelo Loki. Ele estava avançando e destruindo tudo que estava em seu caminho na floresta. E o Jack fica tão irritado que diz que isso era inaceitável, com uma cara de ódio que nunca vimos antes, por causa do clone do Hércules. E parece até que ele mesmo ia invadir a arena e matar o Loki no lugar do Simo se pudesse. E quando começaram a duvidar sobre como o Simo iria lidar com esses 3 deuses, ele simplesmente desapareceu da vista do Loki e de todas as câmeras que estavam na arena. E o Loki, ao ver que ele não estava lá, disse que, como esperado do maior sniper da história da humanidade, ele é muito bom em esconde-esconde. E o Loki, sem nenhuma escolha, a não ser começar a procurar o Simo, disse que então precisava aumentar os seus números, colocando um estranho anel em seu dedo, que tornou possível que ele cobrisse uma grande parte da arena com aquela mesma névoa escura de antes sem dificuldade alguma. E quando a fumaça some, é revelada mais de 100 cópias dos deuses de antes com um exército poderoso. E o Loki comanda todos eles para avançarem em busca do Simo. E ao contrário como alguns pensavam enquanto estava saindo os spoilers, o Loki não possui nenhuma desvantagem fazendo esses clones e ele também não fica mais fraco. Ele apenas divide o poder do jeito que ele quiser entre aqueles clones, pelo menos até o momento. E que com todo esse exército enorme, disse que é apenas uma questão de tempo até que o Simo seja encontrado por todos aqueles deuses falsos. E ao fazer isso, Loki diz que ele também é muito bom em esconde-esconde e que isso era muito ruim para o Simo, porque ele não ia ter mais para onde correr ou fugir, usando o megafone do Heimdall, copiado mais uma vez, para anunciar isso ao Simo. E estranhamente, esse megafone do Heimdall estava flutuando, então eu fico pensando se essa seria outra das habilidades do Loki que ainda não foi revelada totalmente. Mas então o Loki faz algo que, na minha opinião, é muito idiota, mas inteligente ao mesmo tempo. Dizendo que antes do Simo morrer, ele vai esclarecer direitinho o que estava acontecendo na arena. Dizendo que sua habilidade se chama o Anel do Palhaço ou do Joker. E que com essa habilidade, tudo que ele toca com sua mão fica gravado. Ou seja, ele consegue fazer cópias das coisas e de pessoas. E que esse anel é a sua arma divina de multiplicação. E que ele normalmente consegue produzir 5 clones, e que com esse anel, ele pode fazer quantos clones ele bem entender. E isso até me lembra o Bon Clay de One Piece, que era capaz de copiar o rosto de outros personagens tocando apenas a sua mão. Mas eu também tenho quase certeza que o Loki tem mais de uma arma divina do que apenas essa, porque ele mesmo diz que a habilidade de clonar é dele mesmo, mas que o anel da multiplicação aumenta a sua capacidade. Então eu ainda quero ver ele usando aquelas lâminas de meia-lua que foram mostrados há muitos capítulos atrás. Mas voltando ao capítulo, as pessoas assistindo a batalha pensaram que isso era quase uma forma de trapaça, considerando a quantidade de deuses que ele podia invocar, e que a arena deveria estar a favor do Simo, mas agora também estava a favor do Loki, que podia atacar com seus inúmeros clones. E eu fico imaginando se esse era o objetivo do Loki quando ele pediu a essa arena que dá mais favor ao Simo do que a ele mesmo, para ele poder usar seus clones com uma vantagem. E o próprio Deus depois disso até fala que agora a caçada estava justa para os dois. E assim como eu, as pessoas começaram a pensar por que ele iria fazer isso, de vazar informação de suas habilidades e quais são suas fraquezas. Mas o Zeus diz que ele deve ter um plano por trás disso. E olha só, ele estava correto, explicando que Loki deu a entender que ele havia dividido a força dos seus clones igualmente quando são divididos, porque quanto mais clones, mais fracos eles ficam. Mas a verdade era que ele podia controlar a força de cada um deles, mesmo divididos. E que entre aquele exército enorme dos 3 deuses, tinha um Thor em específico, que era mais forte do que os outros.
Isso para o Loki tentar enganar o Simo, pensando que mais deuses eram resistentes como Thor aprimorado, deixando ele preocupado e confuso, tentando descobrir qual desses deuses é forte e quais não são. E fazendo um lindo e maravilhoso retorno, o Buda finalmente volta a aparecer nas páginas do mangá e comenta que é assim que o Loki luta, escondendo um golpe fatal apenas para o Simo, mostrando que o Loki luta mais ou menos como Jack lutou na sua rodada, enganando seu oponente constantemente, o que é mais do que justo, já que o Loki é o deus da mentira. E depois de contar todo o seu plano, Loki diz que a Brunhilde vai se arrepender disso e que ninguém pode escapar do seu Anel do Palhaço. E enquanto aqueles milhares de deuses estavam avançando, quase que ao mesmo tempo de longe, foi ouvido o som de um tiro vindo na direção deles. E que aquele tiro radiante e brilhante se pareciam com diversas flores florescendo, se dividindo entre todas elas. E quando aquele ataque chegou perto dos deuses, aquelas balas se dividiram em diversos projéteis, acertando todos aqueles deuses de uma só vez, destruindo todos, inclusive aquele que o Loki disse pessoalmente ter colocado mais poder do que os outros. Então praticamente todo o plano que ele fez não adiantou de nada e provavelmente ele perdeu agora toda a vantagem que ele tinha na arena. E obviamente o Loki ficou surpreso com o que aconteceu, de todo o seu exército sendo destruído de uma só vez com apenas um tiro. E ficando furioso, ele fala: então é esse o poder do humano que a Brunhilde preparou que poderia me derrotar. Mostrando no final do primeiro capítulo 100, o Simo, que acabou de usar sua habilidade, a técnica Sniper Anti-Deus, Caos Florescente, mas que de alguma maneira o Simo ainda levou algum dano, como se fossem consequências daquele ataque que ele acabou de disparar, cuspindo sangue na sua máscara, como se fosse algum dano interno no seu corpo. E seguindo para o capítulo 101, que se chama Sacrifício e Reparação, eu já digo que vocês precisam se preparar porque ainda temos muito chão daqui pra frente até o final. E continuando, o Randall diz que o Simo mais uma vez desapareceu depois do tiro, cobrindo todos os seus traços para que ninguém descubra onde foi que ele foi parar. E pela aquela habilidade do Simo que foi mostrada, ele destruindo todos aqueles deuses de uma só vez, os humanos começaram a pensar que ele ia vencer muito facilmente. E o Jack apenas menciona que aqueles clones do Loki nem sequer chegam perto das forças originais dos deuses. E explica como que aquele tiro do Simo funciona para Hiloki, que eu prefiro não explicar de novo. Ele apenas diz que esse ataque normalmente era para ser mais fraco do que o tiro normal de um sniper, e que apenas com uma bala era para ter mais potência, mas mesmo assim, com esse tiro se dividindo no meio do ar, sendo mais fraco, destruiu até o mais forte dos clones do Loki. E devo dizer que depois disso teve um momento que realmente me surpreendeu, porque uma vez na história de todo o mangá de Shimasu no Valkyrie, o Ares finalmente fez uma pergunta interessante e inteligente que não foi respondida imediatamente, perguntando se aquelas cópias são consideradas cópias divinas, já que elas foram feitas com o poder do Loki e que elas só podem ser mortas por armas divinas ou Volundes, e que provavelmente a Brunhilde tem um truque preparado para isso. E essa é uma pergunta bem inteligente, porque se for assim, cada um daqueles clones tem a resistência praticamente básica de um deus, que não pode ser ferido por nada além das Volundes. E para responder essa dúvida que o Ares tinha, e a gente também, mais uma vez nosso querido Buda faz uma aparição lá onde estava a Brunhilde, que até agora não faz ideia de onde a Gol esteja e provavelmente nem se importa esse ponto, dizendo que mesmo que a Valkyria se torne uma arma, a única coisa capaz de ferir um deus é a própria Volunde. E por isso o Buda faz aquela pequena pergunta: então o que são aquelas balas que estão sendo utilizadas? E depois de uma linda foto, que sinceramente é uma das melhores desse capítulo, mostrando todas as Volundes que vimos até agora com os humanos, inclusive o Qin Shi Huang lá no cantinho, é revelado que aquela bala que o Simo Häyhä usou no seu ataque era um dos seus rins, que saiu do seu corpo e se transformou em munição para aquele ataque, e que o nome da habilidade dele com sua Valkyria é o Contrato da Morte.
e que por causa dessa habilidade, o Simo estava oferecendo seus próprios órgãos como preço para criar uma bala extremamente poderosa, mas que ao mesmo tempo, esse pequeno detalhe do Simo receber dano por causa de cada um dos seus ataques tem a ver com quem o Simo era em vida. E sinceramente, essa pequena explicação me deixa bem feliz, já que é o primeiro sinal que nós temos de uma personalidade ou os sentimentos dele. E é dito aqui que em um mini flashback, mostra que mesmo ele estando lá, protegendo a sua terra natal, o Simo Häyhä sentia uma dor insuportável a matar as pessoas. E que essa dor que ele está sentindo agora é a agonia, que despedaça tanto seu corpo como a sua alma, uma reparação pelo que ele fez. É como se o Simo estivesse se culpando por todas as mortes que ele causou durante a guerra, e ele acredita que deveria ser punido por isso. E os quadros das últimas páginas, infelizmente, não estão assim muito claros, então eu prefiro deixar mais informações para o capítulo principal. Mas basicamente diz que um tiro destrói até ele mesmo e que ele está planejando no seu próximo ataque sacrificar o seu fígado. Mas aí tem uma coisa que eu acho que o Simo talvez não tenha percebido, que o fígado é um órgão vital e o ser humano não pode sobreviver sem ele. E sim, eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui fazer esse vídeo. Então, ou a Valkyria, que também sofre as consequências, como mostrada numa foto bem pequenininha, vai ter algo para salvar a vida do Simo, assim como a Dokita também teve na rodada passada, ou a batalha vai acabar bem mais cedo do que a gente imaginava, com o Simo sacrificando quase tudo que ele tem. Realmente uma luta bem balanceada, graças a Deus, não acham? Mas sinceramente, essa habilidade suicida do Simo ter que sacrificar seus próprios órgãos é meio cruel demais. Porque eu admito, o Simo até o momento, nesse único ataque que era pra ser mais fraco, se mostrou muito mais poderoso do que eu poderia imaginar, mas ainda assim, não o suficiente para ele receber um nerf tão grande para ele praticamente se matar antes de acabar a batalha. Porque pelo menos pra mim, mesmo eu querendo a vitória do Loki, não vale a pena o Simo Häyhä morrer depois de uns 5 ataques mais ou menos. Mas esses foram todos os spoilers que nós recebemos do capítulo 100 e 101 de Shumatsu no Valkyrie, e logo logo também teremos um vídeo falando da entrevista que tivemos com a equipe do mangá, com algumas coisas bem engraçadas e também interessantes que com certeza vocês vão gostar, junto de algumas outras informações que eu pretendo trazer. Então não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma informação que estamos postando aqui no canal, nenhum vídeo e tudo que estamos trazendo para vocês. E até a próxima!